Fala galera, tá começando o meu, o seu, o nosso BKCast. Eu sou o Manhães E eu sou o Nunes. e hoje a gente vai falar sobre um ícone da cultura brasileira, Maurício de Souza. Bom, galerinha, olha só, Maurício de Souza, pra quem não sabe, ele é o criador da Turma da Mônica. Ele criou todo o universo da Turma da Mônica. Até hoje, nos dias atuais, que continuam sendo criados. Não para de lançar produtos, quadrinhos, filmes, gibis, etc, etc. Particularmente, a Turma da Mônica é, eu acho, a obra brasileira assim, mais famosa de criança já feita no nosso país. Então tá, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho desse camarada que é o Maurício de Souza. Para quem não sabe, Maurício de Souza, ele tem atualmente 83 anos, se eu não me engano. Já tá com uma certa idade, né? Já tá com uma certa idade. Eu fico até um pouco preocupado com isso, porque ele é, como você mesmo disse, um ícone da nossa cultura, tanto da sua obra, né? E ele nasceu, no caso, em 1935, né? Ele também nasceu em uma família repleta de artistas. Isso é muito legal, né? Ele disse uma vez que o avô dele contava muitas histórias e ele tinha dificuldade de contar as histórias, né, com palavras para as pessoas. Então ele começou a desenhar, a rabiscar. O pai dele, ele era um pintor e a mãe dele era uma poetista, alguma coisa assim. Então ele cresceu nesse ambiente que a arte era dominante na vida dele. Então desde pequeno ele sabia o que queria fazer e isso era muito legal. Ele cresceu com aquela ideia de que iria fazer desenhos, essas coisas assim, só que ele não sabia como começar, ainda mais no Brasil, onde particularmente isso não é valorizado. Mas aí ele cresceu com isso, foi desenvolvendo seus talentos naturais e conseguiu fazer alguns serviços para as rádios e pequenos jornais. Ele fazia cartazes, essas coisas assim, foi ajudando. Bom, com o passar do tempo, ele ia trabalhando e seu amor pelo trabalho, pela obra, ia crescendo cada vez mais. Então, um belo dia, ele tentou uma vaga no jornal da Folha da Manhã, se eu não me engano. Ele levou um pouco do seu trabalho, né, para um desenhista que ele admirava muito na época. E esse desenhista, que era chefe lá, se não me engano, do setor que ele queria trabalhar, analisou e disse uma coisa para ele que destruiu ele por completo. Disse exatamente o seguinte: desista, desenho não dá futuro, vai fazer uma outra coisa que vai te dar dinheiro. E ele saiu daquela sala totalmente arrasado. Imagina isso, cara. Você é fã você ama algo, você é fã de um cara que faz algo similar ao que você tá fazendo e ele fala exatamente isso com você. É acabar com isso mesmo, né, cara? É transformar tudo que você tem como importante em nada. Exatamente. Ele disse que não ia dar certo o talento dele, ele não tinha talento para aquilo, né? Então ele ficou totalmente arrasado, saiu daquela sala de um estado depressivo, com um olhar totalmente triste. E ele era só um garoto na época, né? Se não me engano, ele tinha por volta de 17 anos de idade. E um velhinho que tava lá, trabalhava nessa parte de jornal também, só que eu acho que ele era editor, não sei. Olhou o estado dele e ficou com tanta pena, né? E falou com ele para ele tentar uma vaga de um estágio lá e que era para ele começar trabalhando ali e com o passar do tempo ele iria aprimorar o desenho dele e quando ele tivesse alguma chance, né, ele pudesse, no caso, jogar alguma arte dele no jornal. E aquilo meio que deu uma esperança para ele e foi isso que ele começou a fazer. Aí ele pegou, foi trabalhando e o jornal deu uma oportunidade para ele lançar um cachorrinho que é chamado Bidu. Todo mundo conhece, é um cachorrinho azul da Turma da Mônica. E foi aí que foi o primeiro personagem dele a ser lançado, foi esse aí. E aí ele, né, foi evoluindo cada vez mais e ganhando espaço dele até que ele montou sua própria companhia e lançou os personagens que ele tinha no jornal na companhia dele, que é a Turma da Mônica. Basicamente, em resumo, é isso aí. E depois de toda essa história que a gente ouviu, o Maurício de Souza mostrou que ele tem muita criatividade para criar um universo de personagens. Porque criar uma historinha ali do Bidu
é muito pouco pra ele. Ele criou um universo de personagens que é a Turma da Mônica, né? Tem trocentos personagens diferentes, cada um com suas características, cada um com a sua personalidade e que todos eles estão no mesmo universo. A Marvel aí, querendo fazer universo compartilhado, filme da DC, você já tá, tempão com o Maurício de Souza aí. Exatamente, copiaram dele, fato. Eu não sei se a maioria de vocês sabem, mas antigamente o nome não era Turma da Mônica, seria ser Turma do Cebolinha, porque o Cebolinha ia ser o personagem principal. Só que quando foi introduzido a personagem Mônica, o público começou a gostar mais da Mônica do que do Cebolinha, e por isso ficou Turma da Mônica. Olha, eu não sei como isso, porque desde que eu leio os quadrinhos do Maurício de Souza, eu acho a Mônica um saco. Eu acho ela muito chata, bicho. Eu prefiro muito mais Cebolinha. Tudo bem que o Cebolinha, ele é meio... às vezes meio maldoso, mas tá. Eu acho que eu prefiro o Cebolinha do que a Mônica ainda. Eu creio que isso era por causa que a Mônica sempre batia no Cebolinha. Então era legal, eu acho, as pessoas verem isso. Ah, pode ser. As pessoas gostavam então, mais. Gostava dessas cenas clássicas dela com o Sansão, né? Que é o coelho dele. Coelho dela, no caso. Aí batendo nele, então era legal. E ele, tinha medo da Mônica. Muita coisa. Então, o carisma da Mônica era bacana. As crianças em si, no início, gostavam muito. E os adultos também foram gostando bastante dessa pequena intriga que tinha entre eles. Ah, pode ser. Mas eu acho que é muito de mim mesmo. Porque, por exemplo, quando a Dona Florinda batia no Seu Madruga, eu ficava triste. Eu até chorei uma vez. Então, acho que isso, cara? Sério? Eu acho que é porque eu não gosto de ver quando os outros batem nos outros, né? Uma pessoa bate na outra. Eu não acho isso muito legal. Pacifista. Que é paz e amor, meu filho. É isso aí. Pronto, já começou a fresculite. E já que a gente tá falando aqui em Turma da Mônica, a Turma da Mônica foi criada em 1959, né? E como a gente viu aqui, muito tempo, né? Poxa, tempo demais, cara. E assim, eu acho que se você parar pra pensar na Turma da Mônica original ali, nos personagens principais, sim. A gente tem a Mônica, né? Que é a menina que, digamos assim, é a criança que sofre bullying na escola, né? Ela é dentuça, ela é baixinha, ela é meio gordinha, né? Então tem todo esse estereótipo de criança que acaba sendo chacota das outras crianças, né? Que o Cebolinha, por exemplo, que a gente falou, implica com ela o tempo todo e é por isso que ela bate nele. A gente tem também a Magali, né? Que come tudo que vê pela frente, que é outro estereótipo de criança que come tudo e não engorda. O Cascão, que é uma criança que não gosta de tomar banho, que é outra coisa que criança odeia tomar banho, fica 5 dias sem tomar banho se deixar, nunca vi. E tem o Cebolinha, que fala errado, né? Eu acho que é um dos... Eu adoro gente que fala errado, cara, tipo em desenho animado, assim, adoro. E o jeito dele falar é clássico, né? É uma coisa que todo mundo gosta. Eu acho que não existe muitos personagens assim que falam assim. E que tem esse carisma dele também, né? Que fala errado é mole, né? Tem um carisma. Ele é legal, eu gosto dele. É o meu personagem favorito da Turma da Mônica. Eu acho que o meu também. Ele e o Chico Bento. Chico Bento eu gosto muito também. Chico Bento é da hora também. Mas enfim, o Maurício ele criou esses personagens que são os principais ali, digamos, da Turma da Mônica, foram os originais, assim. E esses personagens são identificados com criança. É tão simples a característica de cada um, mas é tão marcante para cada um que as crianças se identificam muito. Todas as crianças. Tem a criança que, se você não for uma dessas crianças, sei lá, você não é o que come muito, você não é o que não gosta de tomar banho, você não é o que fala errado, com certeza você vai ter um amigo que tenha essa característica. Então você lê as histórias de quadrinhos do Maurício de Souza e da Turma da Mônica, é total bom pra criança, cara. Era muito bom pra criança isso. Era muito bom. É verdade, bacana, muito legal. Na verdade, você pode ver muito bem, os personagens têm características reais, né, como você tá falando aí, e você acaba se identificando de alguma forma. É muito legal. Você acaba também relembrando da sua época de criança, quando você cresceu, tal, na escola, como que era. Isso é algo muito nostálgico, é muito bom. E esses pequenos detalhes que colocou nos personagens tornam os personagens muito cativantes, carismáticos, sabe? Eu acho isso muito, assim, fantástico, é sensacional. E o legal é que, sim, era uma história inocente, né? Era uma história, obviamente, para crianças, só que tinha também um que ele ia mais, assim, por exemplo, às vezes eles falavam alguma coisa que a criança não ia se tocar muito, mas um adulto, um adolescente que lesse aquilo ali pudesse se tocar, né, de alguma piada um pouco mais séria, um pouco mais pesada, né? E eles abordavam diversos temas também que eram muito interessantes, temas educativos, né, que era uma coisa, por exemplo, que a Disney fazia muito também há bastante tempo atrás, eu gostava muito, tipo, ele usava a história para te ensinar alguma coisa
de interessante, né? Algum valor de interessante, ou de explicar sobre determinado esporte, determinado tema. Faziam pequenas críticas também, né? E exatamente, fazer pequenas críticas, né, a determinada coisa, sabe? Vamos supor, se fosse hoje aqui, a gente tá com um governo maluco, ele ia meter alguma piadinha ali relacionada ao governo, então alguma coisa assim. Então, acho que isso é muito legal, você ter a história simples, mas saber também colocar sempre um ingrediente a mais ali, que uma pessoa que não é uma criança, mas que vai ler aquilo ali junto com o filho ou com o sobrinho, vai conseguir pegar a piada. Acho que é legal. Isso é legal, bacana mesmo, boa análise. E o melhor de tudo dos personagens, acho, da Turma da Mônica é porque Maurício de Souza criou esses personagens inspirados em pessoas reais. E acredito que a maioria das pessoas que estão escutando agora não sabiam disso. Exatamente. O Maurício de Souza, ele é bem reprodutor, digamos assim, ele tem 10 filhos, né? E diversos desses filhos têm as características que ele colocou nos personagens dele. A Mônica, por exemplo, é o nome de uma filha do Maurício de Souza que tem as mesmas características. Hoje não, porque ela já tá, sei lá, com uns 40 anos, já tá grande já. Mas quando ela era criança, ela tinha as mesmas características da Mônica que ele botou na história. Dentuça, gordinha, baixinha. Seguindo então de suas criações, nós temos aqui a Magali, uma das personagens que o Maurício de Souza criou. Pra quem não sabe, ele também tem uma filha chamada Magali que comia muito, e por ter essa característica ele acabou colocando naquela personagem clássica que nós temos aí, que come tudo nos quadrinhos. E o Cebolinha, que é um dos personagens aí mais emblemáticos do Maurício de Souza, também é inspirado em um de seus filhos. Ele tem uma filha chamada Mariângela que tem esse problema de fala, né? Tinha, não sei se já consertou, mas... Já deve ter consertado pela idade, né? Pela idade que ela deve ter, eu já assim, imagino, né? Mas, sei lá, vai saber, não conheço ela, não falo com ela. Mas ela teve já esse problema de fala do Cebolinha, de trocar o R pelo L, e foi inspiração pro Cebolinha, né? Só que aí no caso, ao invés de ser uma menina, virou um menino. Poxa, legal, não sabia dessa. Muito bacana. Bom, continuando então, fechando aí o ciclo dos personagens clássicos, nós vamos terminar com o Cascão. O Cascão ele foi inspirado em um menino de rua que o Maurício de Souza conheceu. E o apelido do menino era Cascão, porque o menino não gostava de tomar banho. Então essa foi uma das sacadas também pra ele colocar no universo da Turma da Mônica. Muito legal, né? E esse universo da Turma da Mônica é um universo tão grande e rico, e foi crescendo tanto, que diversos outros personagens e diversas outras histórias começaram a ser introduzidas. Por exemplo, a Turma do Chico Bento, né, que é uma parte mais rural ali, mostra o Chico Bento é uma criança da roça, né? Então ele mostra toda essa história de como que é a vivência de uma criança da roça, a experiência que ele tem. Tem a Turma do Bidu, tem a Turma da Tina, que é uma adolescente, né, primeiro amor aí de várias crianças, né? Tá falando por experiência própria, né? Fazer o quê, né? Até coisa sobrenatural o Maurício de Souza criou, porque tem a Turma do Penadinho, que eu adorava também, que o Penadinho é um fantasma, cara. É da hora. Era muito bom. O Penadinho, ele era um fantasma que vivia num cemitério, né? E tinha toda a história dele ali com os amigos dele, né? Que tinha um vampiro, tinha um lobisomem, tinha a múmia e até a própria morte, mas eu não lembro o nome deles. De verdade, não lembro. O da morte, você lembra? Como que é o nome da morte? Não lembro, cara. Cara, era um nome engraçado o nome da morte, mas eu não lembro agora qual que é. Deixa eu ver aqui, se eu acho. Mas enfim, ele criou diversas histórias diferentes, inclusive colocou histórias com personagens do mundo real. A gente teve história em que o Ronaldinho Gaúcho apareceu, que foi em 2005, né? O personagem do Ronaldinho Gaúcho apareceu na Turma da Mônica. E tivemos também até o Menino Ney, em 2013. Olha só! Que isso, que legal. Rapaz. E Maurício de Souza, ele continuou evoluindo esse universo que ele criou. Além de ter uma fama nacional, as histórias dele começaram a se tornar internacionais. E com a evolução, ele criou a Turma da Mônica Jovem, que nada mais é que uma série que ele criou, que se passa 7 anos depois, né, no caso quando eles cresceram. E nesse universo novo que ele criou, ele traz muito do universo dos quadrinhos, mangás, HQs, essas coisas desse gênero, né, trazendo muito gêneros de aventura, romance, comédia, ação, mistério, suspense e muito mais. Ele também aborda referências típicas do jovem atual, com novidades ainda um pouco longe da realidade, mas com viagens espaciais, por exemplo, coisas que ele gosta de abordar, né, hipertecnologia, supervilões, organizações secretas, ou seja, é um novo universo muito bacana de se explorar. Ele faz muitas referências à DC, à Marvel, que são quadrinhos famosos, né? E é isso aí que você falou, que ele tem essa influência de mangá, tem muito mesmo, porque
a Turma da Mônica, o quadrinho original, é um quadrinho simples de desenho, assim, a visão, o traço dele é um traço simples. Agora, se você pega o Turma da Mônica jovem, o traço, cara, é traço de mangá. É impossível negar que não teve uma influência absurda disso, porque é muito parecido com o traço de mangá. E o que eu acho mais legal nesse Turma da Mônica jovem é esse fato deles terem passado 7 anos do original, né? Então, assim, as crianças estão maiores, né? Eles estão na adolescência, e tudo que eles fazem ali é envolvido na adolescência. Claro que tem algumas paradas meio viajadas, assim, de viagem no tempo, super vilão, tem umas coisas meio viajadas. Mas grande parte do que eles tratam no Turma da Mônica jovem é baseado na coisa de jovem, né? Como que é a adolescência de uma pessoa. Né? Na realidade de jovem, né? Então, por exemplo, eles têm a questão do romance, né? O Cebolinha começa a gostar da Mônica e a Mônica também sente a coisa pelo Cebolinha. A Mônica, que era gordinha, baixinha, que o pessoal ficava zoando, não é mais assim. A Mônica cresceu, ficou gata, entendeu? O Cebolinha parou de falar errado, né? Ele só fala errado quando ele tá muito nervoso, então quando ele tá com medo, alguma coisa assim, algum sentimento muito forte, né? O Cascão deu um jeitinho na vida dele e parou com esse negócio de não querer tomar banho. E sofre, digamos assim, da zoeira do pessoal, tipo, lembra quando você era mais novo, você não gostava de tomar banho? E ele fica meio bolado com isso ainda. A Magali, eu não sei se ela parou de comer, isso eu não lembro. Isso eu não me recordo. Se ela parou de comer, se ela diminuiu, se ela começou a fazer... Eu não lembro, isso eu não lembro pra falar. Mas esses três principalmente, Cebolinha, Cascão e Mônica, tiveram toda essa mudança que é o que acontece. A gente, quando é criança, é de um jeito e quando a gente é adolescente é de outro. E todo esse contexto de jovem, de relacionamento, de ter que prestar atenção na faculdade, na escola, tudo isso é muito interessante. É bom você ver essa mudança de como que eram eles criança e como que são eles agora. E a revista, pra quem não sabe, ela é mensal e é feita em séries, ou seja, é fechadinha, tal, em temporadas, não deixa pontas soltas, nem nada disso. Pronto, já começou a fresculite. E já que a gente tá falando das obras do Maurício de Souza, eu acho que a mais recente que a gente vai ter é esse ano, o filme Turma da Mônica Laços. É o primeiro live action da Turma da Mônica. Eu acho que vai ser incrível, assim, tipo, no trailer eu já tava quase chorando no trailer, porque é muito bonitinho, cara. As crianças tão parecidas e tão fofinhas as crianças, nossa. Vai ser incrível, realmente. Muito nostálgico o trailer. Eu acho que o filme, ele realmente... Eu acho que vai fazer um grande sucesso. Eu acho que é uma grande aposta. A equipe de Maurício de Souza tá por trás, até onde eu sei. Uhum. E acredito que eles vão conseguir realmente fazer aquele encontro de mundos, né? Que é a velha guarda com a turma de hoje em dia, com a galera de hoje em dia, né? Os milênios, né? Como o pessoal fala. Uhum. Então acho que vai ser muito legal. Eu acho que você não pode ir pro cinema esperando que vai ser uma super produção de Hollywood com efeitos especiais e uma história envolvente com trama secundária. Não, isso não. Mas, assim, eu acho que vai ser bem legal. Vai ser um filme pra criança e pro jovem, né? Pro adulto que era criança e lia a Turma da Mônica. Mas acho que vai ser bem legal, cara. Pra mim, o que mais me encantou foram as crianças, cara. Porque, assim, se você pegar as crianças ali, com todas essas características que a gente falou que as crianças do Maurício de Souza têm, né? Se você pega uma criança que não aparenta ser carismática do jeito que ela tem que ser, ou então não é tão parecida com o que o personagem tem que ser, eu acho que dá uma cagada no negócio. Mas as crianças são muito bonitinhas, cara. Elas são... Nossa, parece que nasceram pro papel, cara. Muito bonitinhas. O único que eu fiquei meio assim foi o Cascão, que o Cascão, na versão original dele, né? Ele tem um cabelo um pouquinho mais crespo e tal. É meio carequinho aqui do lado, assim, cortado com o careca do lado. E ali ele tem um cabelinho lisinho, bonitinho. Mas assim, a roupinha tá igual, né? Tá legal. Gostei. Vai ser interessante. Eu acho que é uma boa aposta. Eu acho que se fizer dinheiro, o pessoal vai tentar, no caso, embarcar nessa de novo. Fazer uma continuação, explorar um pouco disso aí, que o universo do Maurício de Souza é muito rico, né, cara? É muito bacana. E só lembrando a vocês que esse filme do Turma da Mônica Laços é inspirado numa série de revistas em quadrinhos do Maurício de Souza chamado Turma da Mônica Laços, né? Ele tem toda uma inspiração dos quadrinhos. Então, pra quem gosta também, pra quem já leu, eu particularmente não li, mas pra quem já leu e gosta, já tem também aquela interação. E caso você tenha se interessado por esse filme e queira assistir, ou se você não sabia que ia ter esse filme, ele vai lançar no dia 27 de junho de 2019. Particularmente, eu acredito muito nesse filme, eu acho que vai dar certo. O elenco, como você mesmo disse aí, tá uma coisa assim fantástica, pelo visto, tá muito cativante. E eu admito, tô ansioso pra ver, quero ver, espero não me decepcionar.
E aconselho quem é fã da obra, quem cresceu com isso, dá uma chance de poder ver também. Então, Manhães, só pra finalizar algumas coisas aqui, eu queria saber o que significa esse universo da Turma da Mônica pra você. Então, cara, eu acho que o universo da Turma da Mônica tem tanto um valor histórico pra gente, né, de ser reconhecido lá fora como uma grande obra do brasileiro, mas também pra gente aqui, que é do Brasil, tem um peso muito grande, porque muita criança, cara, aprendeu a ler com a Turma da Mônica. Sabe, é um gibi simples de ler, não tinha nada muito absurdo de palavra, difícil, nada assim. Era divertido, né, porque o gibi existe até hoje, mas é divertido e as crianças aprenderam a ler. Eu acho que grande parte do que eu aprendi a ler, de começar a ler história em quadrinho, foi com a Turma da Mônica. Eu acho que se eu não tivesse começado a ler história em quadrinho da Turma da Mônica, talvez hoje eu não lesse história em quadrinho do Batman, do Homem de Ferro, sabe? Verdade, eu também comecei a ler, me dediquei muito à leitura justamente por causa dos quadrinhos. Turma da Mônica em especial, lógico. E pra você, o que significa toda essa obra de Maurício de Souza pra você, Nunes? Cara, é aquele negócio, né? Além de criar aquela sensação nostálgica, e como você estava falando aí, que muita gente aprendeu a ler por causa de revistas de quadrinhos, eu particularmente aprendi a ler, me dediquei justamente por causa de revistas de quadrinhos. Hoje eu leio muitos livros, né? Eu leio cerca de 30, 50 livros por ano. E tudo isso aí começou por causa disso, dessa pequena sementinha quando eu era criança, que foi através dos quadrinhos. Às vezes eu acho que as pessoas tinham que valorizar um pouco mais Maurício de Souza, né? Porque além dele conseguir fazer uma coisa que é quase impossível no Brasil, que é viver justamente de quadrinhos, né? Ele conseguiu fazer uma coisa que eu acho sensacional. A obra dele é sensacional, ele é fantástico, ele tem uma história de vida bacana, né? Que lutou pelos sonhos dele, lutou pela obra dele. E, é indiscutível, né? Eu sou fãzaço tanto do cara que criou e da obra também. Eu acho sensacional. Mas e vocês estão ouvindo a gente? Eu quero que vocês marquem a gente lá no Twitter, @estilobunca, e falem pra gente qual personagem de Maurício de Souza você mais gostava quando você era criança. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado até aqui. Segue a nossa voz e até a próxima.